Salve, salve, senhoras e senhores, bebuns e bem-boas deste Brasil dantes, muito mais varonil. E hoje vamos começar aqui mais um papo, né? Na TV Cultura tem o café, como chama? Café filosófico. Aqui é o goró filosófico. E hoje no basicão, né? Uma cervejinha Ribeirão, num canecão meu comprado num brechó, que minha esposa acha brega ao máximo essa caneca, mas eu acho muito legal. É uma festa regional da cerveja, primeira de Ribeirão, 1967, o ano em que eu nasci, né? E a caneca está muito mais conservada do que eu. Então, vou colocar aqui. Esse vídeo aqui, eu fiz assim, inspirado, né? Por um outro vídeo, né? Um outro vídeo me deu a ideia de fazer esse, que é um vídeo do Fabiano Caldeira. Depois eu vou deixar o link para esse vídeo na descrição desse meu. Que, se não me engano, o nome é Sexualidade do Idoso, né? Onde ele trata de uma maneira séria, eu aqui esculhambo, né? De uma maneira séria, esses casos desses homens que depois dos 60 anos, 70, 80 até, o cara por alguma razão, ou separação, ou ficou viúvo, ele se pega sozinho e começa a sair que nem louco atrás de mulher, né? O cara quer voltar a ser aquele garanhão de antigamente. Se é que o cara foi um garanhão, né? Antigamente. Ele reacende esse desejo todo dele e sai à cata de mulher. E o Fabiano, ele trata uns aspectos interessantes, né? Dos riscos que esse homem velho corre, né? Ele é de uma geração que não está acostumada a se cuidar muito em relação ao sexo. De repente o cara viveu 50 anos com a mulher dele, né? Então o cara não tem o hábito de usar uma camisinha, não tem hábito... Então, cadê se ele pode estar sujeito a doenças, né? Da onde o povo pega uma doença, e até a riscos materiais. Ele vai atrás da novinha, né? E a novinha vai querer alguma grana que ele tiver, nem que seja uma aposentadoria. E o Fabiano, nesse vídeo, ele conta o caso de não sei se um vizinho, alguma coisa. O cara já ia por uns 90 anos, ficou sozinho e começou a fazer fila de mulher na casa dele. Claro que não era aquelas beldades, óbvio, né? Era tudo cracuda, segundo o Fabiano. Mas fazia fila. E o cara chegou a tal ponto, eu vou tirar o óculos, porque esse reflexo que eu tenho que dar algum jeito. E chegou a tal ponto que a família teve que fazer uma intervenção. O cara nem se alimentava mais direito. O cara não queria mais saber de comer arroz, feijão, as coisas. Ele queria só saber de comer o arroz, o marisco, o mexilhão, o bacalhau, né? O cara começou a ficar numa situação periclitante, né? E a família fez lá uma intervenção, acho que levaram o cara para morar em outro lugar, e etc. Eu tenho muito medo disso. De um dia quando eu for, hoje assim, eu sou casado, faço 59, sou quase um sexagenário, estou muito tranquilo em relação a essa coisa do desejo, né? O desejo meu é um desejo, sei lá, normal, de quem está casado há 20 e tantos anos, quem tem a minha idade, bem tranquilo, né? Acho que se amanhã depois, por alguma razão, eu ficar sozinho, eu também não vou cair numa esparrela dessa. Espero, né? Que todos os deuses me guardem de uma recaída dessa, desses arroubos juvenis, né? Dessas paixonites. Acho que uma das piores doenças que pode acometer o idoso é uma paixonite tardia, né? Se for para morrer de alguma coisa, né? Eu prefiro ter um câncer terminal, que me mate rápido, tomo lá uma morfina, tchau, me despeço do mundo dopado, né? Até um Alzheimer ou um Parkinson, né? Do que ter uma paixonite por uma chavasca nova, né? As outras doenças, elas matam de forma muito mais piedosa até do que a paixonite por uma chavasca nova. Mas acho que hoje existe aí alguns fatores que acabam impulsionando o homem idoso, quando se vê sozinho, a dar uma de garotão, né? Porque você vê, antigamente, o cara está lá com seus 80 anos. Ele via passar uma moça bonita na rua, claro que ele olhava, ele imaginava como seria aquela moça na cama. Só que ele sabia que ele não tinha mais vigor para aquilo, né? E ele se conformava com isso. Ele aceitava o curso natural da vida. Ele tinha vontade, sabia que não tinha mais a energia para aquilo, e se conformava. Não, olha, meu tempo já passou, sou carta fora do baile, etc. Hoje não. Hoje existem fatores aí que conspiram, né? Que impulsionam o homem para isso e dão condições para ele, né? O primeiro é esse marketing todo, né? Essa estética ridícula, né? Da eterna juventude, a estética Ponce de León, né? Chama estética Ponce de León. Se liga a televisão, principalmente canais abertos, você vê propaganda direto desses anti-idade. Fala lá olha, não é porque o senhor é velho que você tem que se sentir velho,
né? E vende suplemento, complemento para o velho, reavive o seu vigor físico, mental, sexual, e vende lá vitamina E, cápsula de não sei do que, aqueles poliminerais, né? Com a tabela periódica inteira, polivitamínicos, de A a zinco, né? De A a Z. Meus amigos, se eu quisesse botar o alfabeto goela abaixo, eu prefiro fazer isso numa sopa de letrinhas. Faça uma boa sopa de letrinhas, não é? Bem temperadinha, com caldinho de legumes, umas cenouras, umas batatas, um alhozinho poró, eu gosto do alhozinho poró, cozinha tudo aquilo, e um músculo bovino na pressão assim a ponto de desmanchar, né? E toma aquele de A a Z, muito melhor do que esses polivitamínicos. Então, na verdade, essas propagandas, elas não deixam o velho envelhecer em paz. Elas falam, não, você não tem o direito de estar velho, você não precisa ficar velho. E o velho fala assim, porra, ele já está até se conformando, né? Em jogar truco com os amigos no boteco, em dar milho aos pombos. Ele começa a ver isso, ele fala, não, eu não posso ser velho, né? Hoje não se deixa o velho envelhecer em paz, tá? E não é porque estão preocupados com o velho, não. Perceberam que o velho é o quê? É um nicho mercadológico muito grande, né? Até 30 anos atrás, 40, a população idosa não tinha esse percentual que tem hoje. Ela nem representava assim, um grande naco do mercado. Hoje sim. Então, vamos vender para esses velhos, né? E o que você pode vender para um velho que provavelmente o cara é viúvo, já está com os filhos criados, tem a aposentadoria, tem a casinha dele. O que esse velho pode querer? A juventude, né? Então, tem essas propagandas, olha, você não precisa ser velho, etc, etc. Então, tira o cara daquela conformidade. Não, eu quero voltar de novo. Impulsiona. O que permite ele? A indústria farmacêutica. Esses remédios da paldurecência. O velho toma lá um Viagra, toma uma tadalafila, a pistola levanta. E o homem, meu amigo, o homem não bate bem. A pistola levantou, ele acha que tem 20 aninhos. E aí ele vai para o safari de chavasca. E numa dessas, realmente, ele pode se estrepar. Seja do lado de uma doença, seja do lado de tomar aí um golpe. Tá? E uma outra coisa também, que hoje facilita, que põe muito a perder a cabeça do sujeito, é a tal da internet, né? Existem esses aplicativos aí de GPS, né? GPS de buceta, né? Tinder, essas coisas aí da vida aí. Isso também facilita muito o sujeito ir atrás. A propaganda impulsiona, a indústria farmacêutica dá para ele o vigor e a internet dá o mapa da mina para ele, né? Ou mesmo que ele não entre nesses, né? Ele pode, através da internet, encontrar pessoas antigas paixões, e aquilo reacender. A internet, meu amigo, olha, na minha concepção, tá? Existe um escritor britânico excelente, Neil Gaiman, né? Ele é muito conhecido no meio dos quadrinhos, tem livros publicados também, eu li uns 2 ou 3, e a obra máxima dele para mim é o Sandman, né? Que é uma série de quadrinhos, né? Ele é argumentista, são vários desenhistas. É uma série de quadrinhos que começa e se fecha em 75 edições. E nessa série de quadrinhos, ele desfila por essas 75 edições várias mitologias, como personagem de sua trama ali. A grega, a nórdica, a egípcia, alguma coisa da africana, aquela coisa das fadas, os duendes, que acho que é mais germânica, né? E usando essas mitologias, ele constrói a sua própria, né? Que é a mitologia dos perpétuos, que são 7 irmãos, e os perpétuos, eles são mais do que deuses, né? Os deuses, eles são mortais. Basta que a civilização que os criou e que acredita neles suma, aquele deus some com aquela civilização. E com uma nova civilização surge outro deus. Os perpétuos não. Os perpétuos não são deuses. Eles são conceitos. São, sei lá, arquétipos, se vocês preferirem. São conceitos que toda a civilização humana, da mais tecnológica, mais primitiva, possui, né? E são 7 irmãos. Talvez eu não vá lembrar dos 7 aqui, que no inglês tudo começa com D. Tem o destino, tem a morte, tem o delírio, tem o deleite, tem a destruição, tem o dream, que é o sonho, né, que é o Sandman, o principal, e tem um que eu esqueci, né? E esse Sandman, né, que é o Lorde Morpheus, ele tem os domínios dele, lá o reino do sonhar. E o reino do sonhar, ele tem vários setores.
ele tem o Palácio dos Sonhos, que é a casa, a morada oficial do Sandman, né? O monarca dos sonhos ali. Ele tem, por exemplo, a Biblioteca do Sonhar. Nessa biblioteca estão todos os livros já sonhados pela humanidade e nunca escritos. Isso é muito interessante. Tem lá uma região mais idílica, mais bucólica, que são os Campos Verdes, green, não sei o quê, que é uma homenagem a um escritor inglês, Gilbert Chesterton. Inclusive, esse Campo Verde, de vez em quando, ele se personifica na figura exata mesmo, desenho, desse escritor, o Chesterton. Né? Tem a casa, a Mansão dos Segredos e a Casa dos Mistérios, que são administradas pelos irmãos Caim e Abel, o da Bíblia mesmo. Tem lá o Território dos Pesadelos, tem as Fronteiras do Sonhar, né? Tem a entrada do castelo, que é guardada por um grifo, né? Que dependendo do tipo de sonho, ele passa ou não. É uma espécie de uma aduana ali. Tem o Território dos Pesadelos, ou seja, é dividido em vários setores o sonhar. E eu acho que a internet deveria ser um desses setores. A internet é um local onírico. Se não me engano, o Sandman ele foi desenvolvido em 1989. Na época, né, se a internet existia, ela não tinha essa difusão toda que tem hoje. Imagina, eu usava um computador lá de 60 e poucos K. Né? A internet deveria ser incluída nesse reino do sonhar, porque ela é um território onírico, a internet. Mas ela é muito mais perigosa que os outros, por quê? O sujeito entra nesse território onírico sem precisar dormir. Você entra num território onírico, você entra num campo de sonhos acordado. E é onde o cara pode se estumbicar. Porque ele acha que aquilo que ele está sonhando ali na internet, ele pode transpor aquilo para a realidade sem nenhuma consequência. E geralmente o cara se estumbica. Né? Seguindo isso, essa coisa do velho e tudo, eu conheço 2 casos, né, próximos a mim, de velhos, que acabaram se aventurando pela internet aí, né, querendo voltar a ser garotões e se estumbicaram, né? Esse é um amigo meu de longa data, ele deve ser 1 ano e meio, 2 mais velho que eu, deve estar com 60, pelo menos, porém, e na pandemia, na metade da pandemia, né, entre finalzinho de 2020, alguma coisa assim, aquela coisa do home office, e ele acabou achando, ou foi achado, pela primeira namorada que ele teve na vida dele. Ele e ela tinham lá 18, 19 anos, faziam a mesma faculdade, não o mesmo curso, mas estavam na mesma instituição acadêmica, né? E foi a primeira namorada dele, a primeira cama dele, a primeira tudo dele. E na época ele ficou assim, alucinado. Ele quase, uma moça muito bonita, eu cheguei a conhecer na época ela. Ele nunca tinha experimentado a coisa, pegou muito bonita a moça, muito bonita, e ele ficou alucinado. Ele chegou quase a perder 1 ano, porque não ia mais na aula. Ele dormia na casa dela, acordava, 18, 19 anos, meu amigo, você já acorda assim. E ainda tem aquela coisinha do lado ali, você vai querer assistir aula de cálculo, diferencial integral, físico-química, cálculo estequiométrico, não vai, meu amigo, né? E o bicho emagreceu na época, mas emagreceu, o bicho ficou chupado na época. O pessoal falou que até que ele estava na época do Cazuza, né? O pessoal até apelidou ele de Cazuza na época, enfim, esses humor negro, né? Que existe. Aconteceu alguma coisa, eles se separaram, na época não tinha essa coisa de internet, nada, perderam o contato, na época, né, você perdeu o contato e foi. E aí, meu amigo, 40 anos depois, praticamente, né? Eles têm uns 5, 6 anos, uns 54, 55 anos, de 18. Encontraram-se na internet, nesse território de Morpheus, né? Esse território sempre movediço de Morpheus. E começaram a conversar, ele casado, ela também, há muito tempo. Começaram a conversar, e naquela hora, meu amigo, naquele terreno onírico ali, quem estava do lado do computador e do outro, não era o cara de 50 e poucos anos, e nem a mulher de poucos anos, eram os jovens de 18. É isso que eles não perceberam, o meu amigo, pelo menos, principalmente, ele não percebeu, né? Que quem estava conversando ali não era ele, naquele momento, nem ela, eram eles lá 40 anos atrás. E óbvio, se eram os 2 jovens de 18 anos conversando, claro que eles se reencantaram de novo, se reapaixonaram de novo, né? E ele contava para mim, e ele estava animadíssimo, falava de largar da mulher, disse que ela também estava disposta a largar do marido. Eu nunca acreditei que ela fosse. Ele sim, porque, repito, o homem tem a paixonite,
Fica idiota. Ela não, porque assim, ela é uma pessoa que tem muito bem colocada na profissão dela, um salário muito bom. E o marido, mais ainda. Não que esse meu amigo seja despossuído, pelo contrário, ele tem uma situação financeira melhor que a minha. A minha eu considero estável, a dele é melhor que a minha. Mas ela não ia deixar tudo isso. Né? Mas ele já estava disposto. Né? E começava aquelas trocas de mensagem pelo computador, negócio de foto. Ela, muito bonita. Talvez ela tivesse mais bonita ainda do que quando eu lembrei dela jovenzinha, por uma foto que eu vi. Né? Tem mulher que acontece isso. Você pega a Paula Toller, por exemplo, ela é muito mais bonita hoje do que quando ela tinha 20 e poucos anos, eu acho. E aí começa aquelas brincadeirinhas, aquelas putariazinhas, vai ficando mais picante. Ela começava a mandar presentinho para ele. Tem uma vez que ela mandou lá umas especiarias, porque ele é meio metido a gourmet, né? Mandou calcinha, essas coisas assim. E chegou um ponto que realmente, acho que ele chegou e largou da mulher. Né? Ela morando em alguma cidade de Minas, não me lembro aqui, ele no estado de São Paulo aqui. E ela teve, não sei se ela veio a serviço da firma, alguma coisa, para a cidade de São Paulo e resolveram se encontrar ali. É o meio do caminho para os dois e um território neutro. E ele falou que se encontraram no hotel, disse que foi maravilhoso, aquela coisa toda. E daí para frente, a intenção dela, que para mim nunca foi, né, se separar, e eu nunca disse isso para ele, porque aquele negócio, meu amigo, você não vai acordar o cara do sonho. Do mesmo jeito que você diz que não deve acordar um sonâmbulo, não acorde um sonhador, né? Deixe ele no seu sonho. E depois desse encontro, que para ele foi maravilhoso, né? Você fez tudo que ele fazia com ela e mais alguma coisa que ele aprendeu ao longo da vida, né? Vai saber. Ela começou a se distanciar mais. Ele me falava essas coisas. E, meu amigo, eu acho que é o seguinte, naquele momento, ela se tocou. Ela deixou de se ver como uma jovem de 18 e muito mais a ele. Ela viu que ela era uma mulher de 50 e tantos, muito bonita, só que com todas as responsabilidades que ela foi acumulando ao longo da vida. O marido, o filho, o emprego, né? E ele continuou achando que tinha 18, e ele não tinha mais. O meu primo, assim, ele era um cara bem apessoado, meu amigo, ele era um cara bem apessoado, ele é mais baixo que eu, nunca foi assim magro, só foi meio cheinho, tinha um cabelo parecido do Ronivon, era um moleque bonito, né? E hoje não, hoje esse meu amigo, ele tá o quê? Ele embarrigou, ele encaricou, né? Então também tem isso. Não era aquele rapaz bonito mais também, além de toda a coisa da responsabilidade. E que foi afastando, ele já tinha largado a mulher e acabou que acho que eles deixaram de se falar, não sei. O que aconteceu? Aí ele vinha muito em casa, porque ele vinha chorar as pitangas, aquela coisa toda, escutava, porque enfim, né? Ele caiu nessa esparrela, né, entrou num terreno onírico achando que aquilo fosse... O Morpheus é traiçoeiro, tem que saber lidar muito bem com o Morpheus. E ele ficou um tempo separado da mulher, chegou a morar em outro apartamento, e no final disse que a mulher acabou aceitando ele de volta. Né? E essa mulher ali também é boba. Primeiro, se ela aceitou de volta, é porque gosta do cara, tem isso. Porque se a mulher não gostasse, ela já aproveitaria isso e falaria, não, você me traiu, foda-se, né? Ela seria a primeira, até acha bom se ela não gostasse mais do cara. Mas ela gostava, aceitou, e também porque ela sabia que daí em diante ela ia ter um marido submisso o resto da vida. Ele foi perdoado. Qualquer coisa ela fala, né? Então a rédea ficou cada vez mais curta. Né? Então esse também se estrepou com as coisas da internet. Porque é aquilo que eu falei, de um lado e do outro do computador, eram jovens de 18 anos que tinham ali. Eles entraram no reino do onírico, só que acordado. Aí há essa confusão. E um outro, acho que é um tio-avô meu, na época ele já ia lá pelos 80. Ele ainda era casado, a esposa dele ainda era viva. Hoje ele é vivo, já deve estar indo para os 90, ela já não é mais. E o cara tranquilo, sossegado, aposentado, andava lá, ia conversar com os amigos na praça. E os filhos começaram, não pai, porque você tem que ter um perfil no Facebook, você tem que ter internet, para a gente trocar mensagem com o senhor, ficar sabendo da sua vida. Ele falava, não, vocês vêm aqui, não sei o quê. Mas tem desistido que fizeram lá um perfil pro velho. No Facebook. E esse velho foi achado também pela primeira namorada dele. E esse então tinha mais de 60 anos. E eu acho que eu cheguei a conhecer, 60? Mais ou menos, 50 e poucos anos, 60 anos ali. E ela também estava, lógico, ela era mais nova que ele, acho que ele estava perto de 80, ela tinha talvez uns 10 anos a menos que ele, ela era bem mais nova que ele.
Estava muito bonita ainda, não cheguei a ver, também não conhecia ela. Solteira e toda espiritada. Porque a véia também está assim, meu amigo. Não é só o velho que está achando que é jovenzinho. A véia vai cuidar dos netos, velho. Vai fazer tricô. Vai pintar pano de prato, não é? Mas não, o que a véia faz? Ela pinta o cabelo de vermelho, de azul, de verde. Ela faz tatuagem. Ela vai para balada em Caldas Novas, em Aparecida do Norte. Então, os dois estão, né? Mas o homem fica mais bobo. E aí, começou a trocar mensagem com essa moça. Só que é aquela coisa, o velho, então, ele não sabia mexer na internet. Ele achou que aquelas mensagens eram só para ela. E ficou pública no Facebook. A família descobriu. A família descobriu e foi aquele que procura, hein, meu amigo. Acabaram cancelando a página do velho, fechou, etc, etc. Mas foi também que teve essa coisa, essa recaída dessa paixonite, isso é uma desgraça, né? Isso realmente que nunca aconteça isso comigo, né? Que disso eu seja poupado, pelo menos, que eu tenha uma velhice tranquila, né? Mas a paixonite com o velho é uma coisa terrível, 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 né? Chega a ser mortal mesmo, né? Então, inspirado no que o Fabiano falou, né? Essa coisa do cara que vai para frente, né? Mas, na minha opinião, é isso mesmo. Antes o cara tinha o desejo, mas sabia que não tinha vigor e que também ele se conformava com isso, o curso natural da vida. Hoje não. Eles não deixam o velho em paz. Eles dizem que o velho pode ser eternamente jovem. E tem toda uma indústria farmacêutica que dá o apoio logístico a isso, né? E o velho vai ficar doido, né? Bons tempos, né? Tem até uma piada do Juca Chaves, um disco da década de 70. Na época não tinha nada disso, óbvio, né? E que ele conta, né, uma historinha que se passou com o avô dele. O avô dele estava num simpósio internacional de sexo. Ao fim do simpósio, o palestrante resolveu fazer uma pesquisa com a plateia. Se dirigiu à plateia e falou: dos senhores aqui, quem faz sexo todos os dias? Um monte de gente levantou a mão. Eu, até no fundo lá do auditório. Quem aqui faz sexo 2 vezes por semana? Eu, um monte de gente. Eu. Quem aqui faz sexo 1 vez por mês? Aí já foi mesmo. Eu. Quem aqui faz sexo 1 vez a cada 6 meses? Eu. E quem aqui faz sexo 1 vez por ano? Aí o avô do Juca Chaves. Eu. Mas que é isso, vô? Faz sexo 1 vez por ano, está todo eufórico? É que é hoje, né? Então, bons tempos, né? Em que o velho tinha que guardar uma adolescência por ano, né? A coisa era mais natural, corria-se menos risco. Mas, enfim, meus amigos, é isso, né? Então, o que eu queria falar, baseado nesse vídeo do Fabiano, que eu vou deixar o link dele, é muito mais sério, né? Muito mais útil do que esse meu, essa coisa dos velhinhos tarados, né? Na verdade, o título original seria Os Velhinhos Tarados. Mas aí eu acabei optando por esse do Sandman, né? Já que em vez do Sandman, eu travestido de Sandman, em vez da areia, comprimido de Tadalafila escondendo da mão, e ele dizendo, né? Com um punhado de Tadalafila, lhes mostrarei o que é o horror, né? Muitas vezes, essa volta à atividade sexual do velhinho, ele pode ser um horror, ele pode entrar em umas grandes enrascadas, né? Ainda mais hoje, aí, que basta a mulher falar que a palavra dela é a que vale. Mas é isso, meus amigos.